Bom, fala aí, galera. Me pediram para fazer uma revisão. Infelizmente a gente perdeu algumas aulas, né, por causa da catapora maldita. Então eu vou fazer uma revisão, né, aqui pra gente poder relembrar alguns conceitos do que vai aparecer e vou comentar um pouco, né, sobre isso. Eu peço desculpa para vocês por isso aí, por esse transtorno, e infelizmente é o melhor que eu posso fazer agora, né, porque eu ainda não fui liberado, porque eu ainda tô radioativo, né? Os médicos não me liberam para evitar que vocês não peguem também catapora, né? Então, enfim. Vamos lá. A gente falou lá de movimento circular uniforme, né? Então, o movimento... Vamos ver se eu consigo aqui. Movimento circular uniforme. Lembra, movimento circular uniforme, se no caso aí é uniforme, esse movimento circular é uniforme, significa pra gente que alguém não vai mudar. Que a gente vê lá no movimento uniforme normal, né? A gente vê que a velocidade do cara não mudava, né? Conforme ele descrevia a trajetória. Só que aqui é uma trajetória circular. Então você tem, por exemplo, eu vou fazer aqui uma bolinha, pensa que está em cima da mesa e ela está girando, presa por um fio, por exemplo. Aqui, ó, pá, presa por um fio, girando em cima de uma mesa. Você está olhando ela de cima. Beleza. Então aqui a gente tem um certo raio de trajetória. Tranquilo até aí? Um certo raio de trajetória. E ela percorre essa trajetória com uma certa velocidade que eu vou chamar de v. Essa velocidade v é o que a gente vai chamar depois de velocidade linear, tá? A gente tem que fazer uma distinção entre as velocidades linear e angular, lembra? Pra gente não confundir. Beleza, tá lá, girando, girando, girando. Tranquilão. Só que a gente tem que, nesse movimento, a gente até comenta um pouco já sobre aceleração centrípeta, porque é o seguinte, o que seria essa aceleração? Você fala assim, o movimento é uniforme, então ele não tem aceleração. Não necessariamente. Nesse caso, por exemplo, para esse vetor velocidade estar mudando de direção e sentido é porque existe uma aceleração, que aí a gente vê que é uma aceleração que aponta para o centro da trajetória, né, que ele vai dar até a nossa resultante centrípeta depois, força centrípeta, que a gente comenta depois. Mas enfim, existe uma aceleração. Ela só não está mudando o valor da velocidade, o módulo da velocidade, mas ela muda direção e sentido, ou seja, muda o vetor velocidade. Tranquilo? Não precisa se preocupar com isso agora não. Mas só para a gente ter uma ideia. A gente tem que definir algumas coisas, como por exemplo, a frequência, o F. F é frequência. O que seria frequência? Frequência é o número de voltas que você dá, que aquele corpo dá, em um determinado intervalo de tempo. Então, por exemplo, se a gente usar frequência em Hertz, que é a unidade que a gente usa no sistema internacional, Hertz, né? Se a gente usar em Hertz, o que vai acontecer? A gente está pegando o número de voltas que aquela bolinha, por exemplo, dá em 1 segundo, beleza? Então, Hertz é relacionado com tempo em segundo. Também tem RPM, que seria rotações por minuto, né? Ou revoluções por minuto, que seria em 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Tranquilo? A gente, no sistema internacional, trabalha com Hertz. Então, o número de vezes que aquele evento ocorre em um determinado tempo. Isso é frequência. Beleza. Outra coisa que a gente define é o período, né? O que é o período? O período vai ser o tempo que a gente leva para cada volta acontecer, beleza? Como a gente está no movimento circular uniforme, para cada volta acontecer. E aí, normalmente, a gente trabalha em segundos, sistema internacional em segundos, tá? Para a gente relacionar os dois, pensa o seguinte, se você tem 1 Hz de frequência, 1 Hz de frequência significa dizer que você dá uma volta por segundo, beleza? Se você aumentar para 2 Hz, significa que você está dando 2 voltas por segundo. Pensa o seguinte, se você aumentou o número de voltas por segundo, cada volta agora tem que demorar menos tempo, certo? Para todas elas continuarem demorando 1 segundo. Então, frequência e período é uma relação inversa aí, né? Quando você aumenta a frequência, você diminui o período. A relação que a gente tem é F igual a 1 sobre T, que é o período. Tranquilo? Se você estiver usando em Hertz, a frequência, você vai usar o tempo em segundos, tá? Que é o que comumente a gente usa. Se você estiver usando o tempo em qualquer outra unidade, hora, dia, você vai ter frequência em dia menos 1, segundo menos 1, tranquilo? Mas é só você tomar cuidado com as unidades. Isso aqui é uma primeira relação que a gente tem. Beleza. Define o que é frequência, define o que é período. Agora, eu falei assim para vocês. A gente tem que tomar cuidado para não confundir o que é velocidade angular com velocidade linear. Certo?
Vamos definir o que é cada uma delas. Ó, eu tenho aqui, por exemplo, essa bolinha girando, certo? E ela sai desse ponto aqui e vai vir até um outro ponto aqui, ó, qualquer, tranquilo? Girando sempre com a mesma velocidade, linear, certo? Não muda o valor da velocidade. O que seria então essa velocidade linear? A velocidade linear é a velocidade que ela tem para percorrer essa linha que ela fez aqui, esse arco aqui, tranquilo? Numa volta completa, ela vai percorrer a circunferência toda, ou seja, o perímetro da circunferência, né? Então, é a velocidade com que ela, se você pegar a circunferência e esticar, é a velocidade com que ela percorre essa linha, por isso velocidade linear. Então, para a gente, a definição de velocidade, né, que a gente já tinha visto antes, era ΔS, é o caminho percorrido, variação de posição, num determinado tempo. A gente vai particularizar isso para uma volta, certo? Para a gente poder trabalhar. Porque isso aqui, ó, se eu quero trabalhar para uma volta, a velocidade que eu tenho, o caminho que eu percorro em uma volta completa é o quê? 2πr, certo? Então, 2πr. Isso é o perímetro da circunferência, 2πr. E o tempo que eu demoro para dar uma volta completa, a gente viu, a gente chamou aqui, ó, de período. É o tempo para uma volta completa. Então, sobre período. Tranquilo? Isso aqui é velocidade linear. A gente também podia escrever ela como, se a gente substituir essa primeira relação por 2πrf. Isso é velocidade linear. Tranquilo até aí? Isso aí é relativamente simples de entender. O problema é não confundir com a velocidade angular. O que seria a velocidade angular, que é o que a gente usa como ômega, né? Que velocidade linear a gente usa como v. O que seria a velocidade angular? Repara que quando esse cara saiu desse ponto e ele veio para esse ponto aqui, ele percorreu um certo ângulo θ, certo? Esse ângulo aqui, ó, que ele descreveu saindo de um ponto indo para o outro, que vai relacionar com a velocidade angular, a velocidade que ele percorre um certo ângulo. Então esse ômega é uma velocidade angular, a velocidade que ele percorre um certo ângulo em um determinado tempo, certo? De novo, particularizando para uma volta completa, você teria o quê? Ó? Ômega seria uma volta completa. Aqui a gente não vai trabalhar com graus, tá? Então, numa volta completa, o cara percorre um ângulo em radiano de 2π. E ele faz isso, se ele está dando uma volta completa, demora o tempo para dar uma volta completa, ou seja, o período. Então, t. A gente tira aí a relação seguinte, ó, 2π sobre período ou 2πf. Essa é a relação entre ômega, né, e a frequência aí que a gente tem, ou entre ômega e o período. Tranquilo? Então, isso aí a gente definiu. Não confunde, né? Velocidade linear, velocidade que ele percorre uma linha, essa linha que é o perímetro, e velocidade angular, velocidade que ele percorre um certo ângulo lá. Beleza? Para a gente relacionar as duas, ó, se você ver, aqui eu tenho, ó, 2πrf e aqui eu tenho 2πf, certo? Dá para tirar uma relação entre as duas. Relacionando as duas, a gente chega à conclusão que V é igual a ômega, que é 2πf, só que ó, 2πf sobrou um R aqui, então é ômega vezes R. Tranquilo? E essa é uma relaçãozinha importante para a gente, principalmente quando a gente falar de, no caso aí de transmissão de movimento. Tranquilo? Então essa é a primeira parte para a gente. Eu vou gravar outro falando sobre transmissão de movimento. Tranquilinho? Beleza? Então é isso aí, gente. Valeu.